Olá, meu nome é Simone Furtado, eu sou farmacêutica e sou doutoranda do Programa de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFMG. O objetivo desse vídeo é tentar socializar alguns conhecimentos em relação ao tratamento das pessoas que vivem com HIV. Um dos grandes desafios na minha vida profissional é tornar os conhecimentos que eu adquiri em relação à parte técnica dos medicamentos, principalmente em relação à resistência dos medicamentos ao vírus, de uma forma que o meu paciente pudesse entender o que estaria acontecendo com ele caso ele usasse o medicamento de forma errada. Isso é um desafio maior ainda quando eu vou pensar em dar aula a esse respeito e penso que esses alunos vão se tornar profissionais que também vão ter que ser capazes de ensinar isso a outros usuários, a outras pessoas. Então, a gente precisa pensar sempre que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. É óbvio para mim porque eu estudo, porque aquele conhecimento já foi adquirido durante muito tempo, então acaba sendo uma coisa muito tranquila. Então nunca pense que você não precisa dar ao outro aquele conhecimento em relação ao que é óbvio para você. Então existem formas, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo algumas formas de abordar os pacientes. Então toda vez que eu atendo um paciente que está fazendo uso incorreto do medicamento, eu ou faço um desenho ou uso o Lego. E Lego é uma coisa super acessível. Então o que eu faço? Bem, vamos fazer de conta, esse aqui é o meu paciente, tá? E que tá lá tomando o medicamento dele de forma super tranquila, carga viral dele está indetectável, o paciente está levando a vida dele normal, e aí ele achou que tá tudo muito bem e começa a usar esse medicamento de forma incorreta. Falha no final de semana, um dia toma, outro dia não toma o medicamento, e aí durante esse período em que ele tá tomando direitinho, o vírus do HIV tá lá quietinho, sossegado, guardadinho dentro de algumas células, mas ele não faz mal, meu paciente está levando a vida dele numa boa. Só que esse vírus, quando o meu paciente deixa de tomar o medicamento, ele começa a ficar mais forte. Por quê? Porque quando o paciente começou a usar o medicamento, foi construído um muro que foi separando esse paciente do vírus e tornando esse mundo do meu paciente aqui um mundo seguro. Então, ele ficou completamente protegido do vírus. O vírus ele estava presente na vida dele, mas ele não conseguia fazer nada de mal para essa pessoa que vive com HIV. No entanto, cada vez que esse paciente deixava de usar o medicamento, esse vírus, ele na verdade, ele vai se tornando mais forte. O meu vírus é muito chique, sabe, gente? Olha pra você ver. Não vai dar pra ver a luzinha dele, mas cada um usa a sua criatividade, faz o seu vírus como for o melhor, né? Que é coisa simples para poder fazer. Então, esse vírus, cada vez que o paciente deixa de usar o medicamento, ele vai se fortalecendo, ele vai se fortalecendo, vai se fortalecendo. E aí, o que acontece? Esse muro aqui, o vírus consegue alcançar ele. É como se ele conseguisse ir escalando esse muro e consegue invadir o mundo do meu paciente de novo. Quando ele faz isso, esse muro aqui perdeu toda a função que ele tinha. Então ele não funciona nunca mais. E é interessante que tudo que esse vírus aprende, ele nunca mais esquece. Então pode demorar anos para esse paciente ter um medicamento que o vírus fique resistente a ele, mas quando fica resistente, isso é um conhecimento que ele adquiriu para sempre. Então é super importante o paciente entender isso. E aí o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente quando isso acontece? Porque de repente a carga viral dele estava indetectável, aí esse paciente começa a ter carga viral detectada de novo e a gente precisa fazer alguma coisa por ele. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar medicamentos que construam um muro maior do que esse que o vírus conseguiu alcançar. Então, para isso, eu preciso fazer um muro ainda mais forte do que eu tinha. E quando eu faço isso, eu protejo o meu paciente de novo. Qual é o detalhe? É que nesse momento, trabalhar a adesão com esse paciente também se tornou muito importante. Porque se eu olho a diferença entre um muro e outro, eu vejo que agora essa diferença é menor. Ou seja, para o vírus alcançar vou colocar do outro lado, fica mais fácil de entender. Para o vírus alcançar esse espaço aqui, é mais fácil. A distância agora é menor, né? Para ele poder invadir o espaço do meu paciente novamente. Então, a adesão, ela precisa ser trabalhada com esse paciente
desde o início do tratamento dele, principalmente no primeiro ano de tratamento, em que o vírus fica tentando replicar com mais frequência, mas a adesão dele é importante sempre e eu preciso explicar para ele que isso tem limite, que vai chegar uma hora que eu não tenho um muro maior para colocar para ele. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais o que fazer para proteger ele desse vírus, que se ele não se conscientizar da importância de fazer o tratamento de forma correta, todo o nosso esforço vai por água abaixo, e aí fica complicado porque a gente vai ter um paciente que vai ter sempre o vírus incomodando ele em alguma coisa. Então são estratégias simples que a gente pode usar no dia a dia e que a gente precisa disseminar como práticas fáceis e práticas que as pessoas, quer elas tenham curso superior, quer elas não saibam nem ler nem escrever, que é a realidade de muitos nossos pacientes, e que elas possam compreender e a gente traz todo o conhecimento técnico que a gente tem de uma forma que a pessoa consiga isso para a vida dela. Eu já tive relatos de pacientes que viraram para mim e falaram assim: Simone, eu nunca mais esqueci o muro que você fez para mim, nunca mais deixei de tomar o medicamento direito. Então isso faz diferença. Então eu acho que a gente precisa trabalhar para isso, ensinar os nossos alunos a serem profissionais que conseguem transformar o conhecimento que eles adquiriram durante toda a trajetória universitária, de forma que as pessoas que eles atendam sejam impactadas positivamente.